Olá! Hoje, na aula de Computação e Sociedade, vamos falar da teoria da ética. Eu sou a professora Valéria Quadros dos Reis, da Faculdade de Computação da UFMS. Para contextualizar a ética dentro da disciplina, precisamos entender que computadores estão mudando a forma como estudamos, nos divertimos, trabalhamos e nos comunicamos também, não é? É muito difícil hoje a gente conseguir ficar distante do computador ou sem internet. Essa interação da computação com a sociedade gera temas que são frequentes nas conversas. Por exemplo, direitos autorais na internet, automação das profissões, a substituição de profissionais por algoritmos, por robôs, a inclusão digital, que hoje em dia a gente precisa de muitos serviços que só estão disponíveis na internet através de um computador. Vícios em jogos, distanciamento social por causa das tecnologias que favorecem esse distanciamento e muitas das vezes a pessoa já não sente vontade de estar fisicamente presente, de interagir presencialmente com outras pessoas. Então são todos problemas discutidos e que têm a ver com a nossa disciplina de computação e sociedade. Tem a ver de como a computação impacta na sociedade. Na primeira aula de Computação e Sociedade, nós vimos que a ementa ela é bastante ampla. Então, ela envolve aspectos sociais e econômicos da profissão, mercado de trabalho, mulheres na computação e outras minorias, computação aplicada, tendências, segurança e toda a parte de direito de informática, códigos de ética profissional, doenças profissionais, políticas de educação ambiental e relações étnico-raciais. Vejam que há muitos temas, né? Há uma amplitude bastante grande de temas a serem abordados na disciplina. Em uma das turmas que eu tive de computação e sociedade, alguns semestres atrás, eu quis saber qual era a visão dos estudantes daquela turma sobre esses temas a serem abordados na disciplina. Então, eu perguntei para eles quais temáticas da disciplina você tem mais interesse em discutir e por quê. Então, de todas aquelas temáticas, eles deveriam listar uma ou duas, algumas, né? E justificar. Foram 30 alunos participantes e eles contribuíram com respostas que totalizavam 3.364 palavras. Eu peguei essas palavras e coloquei numa nuvem de palavras, para que eu pudesse ver visualmente, né, enxergar visualmente quais eram os maiores interesses deles na disciplina. O resultado da nuvem com as principais palavras utilizadas é esse. Vejam que aparece computação, como era esperado, mulheres, fake news, porque na época dessa turma eu imagino que foi em 2019, foi logo depois das eleições de 2018, onde fake news teve um crescimento vertiginoso, né? E se tornou de fato um problema e era um termo já popularizado entre as pessoas. Aparece também sociais, doenças, crimes, mercado. Então vejam que tem palavras diversas aí que a gente consegue ver relação com a ementa. Mas olhando essa nuvem de palavras, algo me incomodou. Eu notei um problema. Vocês conseguem enxergar algum problema nesse conjunto de palavras? Se vocês observarem cada uma dessas palavras e voltarem lá nas emendas, vocês vão perceber que não há referência ao tema de ética. Então, mesmo se eu pegar e gerar a nuvem de palavras de todas as 3.300 e tantas palavras, eu vou obter essa nuvem aí, que tem muito mais informação que a anterior, mas a palavra ética deve aparecer minusculamente em algum lugar aí. Porque das mais de 3.300 palavras, só duas faziam referência à ética. E o assunto ética é um dos principais assuntos a serem discutidos aqui na nossa disciplina. O que é ética, então? Ética é um ramo da filosofia que estuda o comportamento moral do ser humano, classificando esse comportamento como bom ou ruim, correto ou incorreto. Então, a ética tem muito a ver com a moral.
ela estuda o comportamento moral do ser humano, é um estudo feito em cima da moral. A moral, ela se refere às regras de conduta que são aplicadas a determinado grupo em determinada cultura. Então, a moral, ela tem origem no sistema social. E nós seguimos essa moral porque a sociedade nos diz que é o certo. A sociedade onde a gente convive nos diz. A ética, então, é o estudo e a reflexão sobre os princípios da moral. Ao contrário da moral, que tem origem no sistema social, a ética é algo individual. Eu que reflito sobre uma determinada moral e concluo, analiso se aquela moral é certa ou é errada. É importante destacar que seguir rigorosamente os princípios morais de uma sociedade não torna uma pessoa ética. Basta pensar no Brasil colonial. Naquela época, a escravidão era permitida. Então, as pessoas que escravizavam outros não estavam cometendo uma atitude imoral, nem antiética. Mas hoje não haveria espaço para essa escravatura, porque hoje a escravidão é vista como algo imoral e tão errado que ela chega a ser considerada um crime. Então, os princípios morais de uma sociedade são questionáveis, seja quando a gente desloca essa sociedade no tempo ou quando a gente desloca essa sociedade no espaço. Como eu falei, se nós trouxéssemos o Brasil colonial para os tempos atuais, aquela sociedade seria totalmente antiética por apoiar a escravidão. Para exemplificar princípios morais diferentes na atualidade, nós podemos pensar na poligamia. Para nós que vivemos no Ocidente, a poligamia não é permitida, mas em alguns países do Oriente Médio ela é vista com naturalidade. Então, os homens naqueles países podem e até devem se casar com várias mulheres. E sendo a moral algo imposto pela sociedade e a ética uma análise feita individualmente, é claro que há um conflito entre ética e moral. Muitas vezes, uma pessoa poderia violar a ética para se ajustar a um determinado princípio moral, por exemplo. Imaginem um desenvolvedor de aplicativos brasileiro que vai desenvolver para uma empresa lá do Oriente Médio, onde os homens podem rastrear suas mulheres, saber por onde elas vão através do celular. Então, para nós, o desenvolvimento de um aplicativo assim é algo antiético, mas para aquela sociedade não é. Então, o desenvolvedor poderia abrir mão de sua ética para se ajustar a um determinado princípio moral da sociedade onde o aplicativo vai ser utilizado. Da mesma forma, uma pessoa pode violar os princípios morais para manter a sua integridade ética. Pense, por exemplo, num médico favorável ao aborto, mas que tenha uma religião cristã. Em determinadas situações, esse médico pode estar convicto de que o aborto é a melhor ação a ser tomada para a vida de uma mulher, mesmo sabendo que sua igreja condena essa atitude. Alguns exemplos de situações antiéticas do cotidiano são colar em avaliações, furar fila, espiar mensagens de celular alheio. Vocês conseguem pensar em outras situações antiéticas do dia a dia? Esses exemplos que eu dei, em geral, não causam grandes prejuízos, mas há situações antiéticas que causam grandes transtornos. Então, elas passam a ser categorizadas como crimes. É o exemplo de roubo, de um assassinato, né? Então, são atitudes muito erradas e por isso são punidas na sociedade. Há uma legislação vigente para punir atitudes como essas, consideradas erradas e, mais do que isso, consideradas crimes. O estudo da ética na computação é o estudo das questões éticas que aparecem como consequência do desenvolvimento e o uso dos computadores e da tecnologia de computação. A gente pode pensar sobre algumas questões éticas
que decorrem do uso da computação. Um primeiro exemplo seriam os filtros de conteúdo da internet que são utilizados por alguns regimes autoritários ao redor do mundo. Na China, por exemplo, o governo não permite que a população acesse o conteúdo da internet livremente. Ao invés disso, ele molda e só permite o acesso da população à informação que ele julga conveniente. Outro exemplo são os robôs que criam e disparam fake news, e também vírus de computadores que causam danos aos dados das pessoas e de empresas. Mais recentemente, temos visto uma violação de privacidade aos dados das pessoas. É um tema bastante quente que a gente vai ver bastante aqui na nossa disciplina. E, por fim, há um exemplo de falta de ética relacionado não ao desenvolvimento de artefatos de computação, mas sim ao uso deles. É o incentivo ao crime ao não identificar e não denunciar pessoas que realizam calúnia na internet, racistas, homofóbicos ou mesmo que realizam pedofilia na internet. Ao se deparar com pessoas assim na internet, o correto é fazer a denúncia, porque senão você está colaborando com o crime dessa pessoa. O comportamento ético é fundamental para que uma profissão seja reconhecida e respeitada pela sociedade. O comportamento ético duvidoso pode levar a um descrédito da profissão como um todo. Não é o que nós gostaríamos, né? Acho que todo mundo gostaria de, ao informar uma outra pessoa que é um profissional da computação, que essa pessoa fique surpresa e entusiasmada em saber da sua ocupação. Não há ainda um código de ética profissional consolidado para a área da computação. Um dos motivos para essa falta de um código de ética é que a área da computação ela é relativamente nova. Para vocês terem uma ideia, o primeiro curso de computação da UFMS foi o curso de Ciência da Computação, criado em 1987. Então é relativamente novo. Pensem vocês, quantas pessoas da área de computação vocês conhecem que já se aposentaram? Conhece alguma? Eu conheço bem poucas. E, em geral, essas pessoas não têm formação em computação. Elas vêm de outras áreas, como matemática, engenharia. E na época que a computação começou a se popularizar, a crescer, elas foram absorvidas pelo mercado de trabalho. Hoje, sim, as pessoas que atuam na computação, em geral, elas têm uma formação em computação. Mas, mesmo assim, há muitos profissionais que são autodidatas e começam a exercer a profissão de forma independente, sem a ajuda, né, de instituições de ensino. E não há nada que impeça essas pessoas sem formação em computação de atuarem na área. Um outro motivo para a falta de uma conduta profissional, de um código de conduta profissional, é que a área está em constante evolução. A computação hoje ela está muito ampla, muito difundida em toda a sociedade. Então, tem profissionais que atuam nas áreas de infraestrutura, programação, gerenciamento de equipes. O que exemplifica muito isso é o número de cursos de computação que a gente vê. Então, tem desde tecnólogo em redes, desenvolvimento de sistemas, sistemas de informação, ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de software, análise de dados, data science, né, técnico em segurança. Então, é muita coisa mesmo. Então, essa área em constante evolução dificulta a criação de um código de conduta unificado. Profissões bem estabelecidas na sociedade, que já contam com códigos de ética consolidados, muitas vezes se deparam com dilemas que não estão previstos nesse código. Então, a gente tem médicos, advogados, jornalistas, todos já contam com o código de ética da profissão. Mas, mesmo assim, muitas vezes o uso de novos medicamentos para doenças cria situações que não estão previstas no código, crimes na internet com cenários diversificados, publicação de notícias também
com situações muito diferentes que fogem do que estava sendo previsto no momento de criação do código de ética. Na computação, a gente enxerga que não vai ser diferente. Mesmo quando nós tivermos o nosso próprio código de ética, vai haver muitas situações que vão exigir ajustes nesses códigos ou novas discussões. Por exemplo, há 10 anos atrás não se falava em fake news, não se falava em internet das coisas e criação de lixo eletrônico, não havia uma preocupação tão grande com computação, projetos de computação que sejam socialmente relevantes, não havia preocupação como hoje há a respeito da privacidade dos nossos dados, não haviam tantos cybercrimes e não se preocupava-se tanto com a diversidade étnica e cultural das equipes de trabalho. Então, só para exemplificar, esses são temas que têm que ser vistos e que os dilemas têm que ser resolvidos por possíveis códigos de ética na computação. Na civilização ocidental, a ética foi estudada por alguns filósofos, como Platão, Aristóteles, Sócrates, e esses filósofos, junto com alguns outros, criaram a base para a ética teórica. De forma muito resumida, nós podemos dividir a teoria ética em duas classes: a classe da ética consequencialista e a classe da ética deontológica. A ética consequencialista prega que apenas as consequências das nossas ações as tornam certas ou erradas. Qualquer ação que não maximize o bem-estar coletivo é errada. Então, como o próprio nome diz, a ética consequencialista tende a olhar para o resultado de uma ação. Esse resultado da ação gera um bem-estar coletivo? Maximiza o bem-estar coletivo? Se a resposta for sim, então a ação está justificada e é ética. Caso contrário, a ação seria errada. Já a ética deontológica considera que muitas ações são intrinsecamente erradas, independente das suas consequências. Então não há discussão se as ações já podem ser inicialmente classificadas como certas e erradas, não importa o propósito dessas ações, não importa a consequência. De acordo com a ética deontológica, nós temos deveres que não devem ser infringidos, não importa a justificativa para essa infração. A ética consequencialista também é chamada de ética utilitarista, porque ao tentar maximizar o bem-estar coletivo, é como se ela estivesse maximizando a utilidade daquela ação, da consequência da ação. Sob o ponto de vista utilitarista, um cirurgião poderia, por exemplo, matar um paciente saudável para beneficiar 10 outros pacientes. Afinal de contas, ele prejudicou uma pessoa para favorecer 10 outras, ele maximizou o bem-estar. Então, do ponto de vista da ética consequencialista, no extremo, lógico, ninguém aqui vai sair matando para maximizar o bem-estar, é só um exemplo bem muito forte, assim, para deixar bem claro. Do ponto de vista consequencialista, essa prática estaria correta. Mas lógico que implementar a ética consequencialista pode ser uma ameaça. Tanto é que, em geral, ela não é utilizada no Código de Ética de Profissões. Para profissões, a teoria deontológica é mais utilizada, porque ela prega que os profissionais têm deveres. Então, um médico, por exemplo, tem o dever de prezar pela vida das pessoas. Então, de maneira alguma, ele vai querer matar deliberadamente uma pessoa. Vamos usar o caso do Edward Snowden para discutir as diferenças da ética consequencialista e a ética deontológica. Edward Snowden era um analista de sistemas do Serviço de Inteligência norte-americano. Em 2013, ele revelou ao mundo documentos que provavam que os Estados Unidos estavam realizando espionagem de chefes de Estado, inclusive da então presidente Dilma Rousseff aqui no Brasil. A denúncia escandalizou o mundo inteiro, revelou fragilidades
muitos países ao redor do mundo, inclusive do Brasil, onde muitos, muitas pessoas do alto escalão do governo tiveram telefone clonado. Clonado não, grampeado. A denúncia escandalizou o mundo inteiro e revelou a fragilidade de muitas nações. No Brasil, por exemplo, muitas pessoas do alto escalão do governo tiveram telefone grampeado. E depois disso, a presidente Dilma acelerou a implementação do Marco Civil da Internet, que regularizou muitos aspectos de como os dados, a transmissão de dados era feita aqui no Brasil. E daí vem a pergunta, né? Toda a imprensa ao redor do mundo perguntava na época: o Edward Snowden é um herói ou é um vilão? O que vocês acham? Nós podemos analisar o perfil dele sob o ponto de vista das duas teorias. Sob o ponto de vista da ética consequencialista, ele foi um herói, porque ele ajudou várias nações ao redor do mundo a se proteger daquela espionagem dos Estados Unidos. Mas sob o ponto de vista da ética deontológica, ele pode ser classificado como um vilão. Afinal de contas, ao trabalhar para o serviço de inteligência norte-americano, era esperado que ele não vazasse essas informações para o público, que ele pudesse, de repente, conversar com seus superiores e chegar a um acordo para que, ao menos, aquelas práticas fossem interrompidas, né? Que cessasse aquela espionagem. Se você fosse um juiz que tivesse que dizer se o Edward Snowden foi certo ou foi errado, o que você faria? Por quê? Por fim, eu quero deixar 3 perguntas para vocês pesquisarem e refletirem a respeito. A primeira é: você conhece algum outro personagem do mundo de TI envolvido em casos possivelmente antiéticos? Conhece? Tem algumas figurinhas recorrentes, né? O cara do Facebook, o cara da Tesla, né? O Zuckerberg, o Elon Musk. São pessoas que têm que as suas empresas são muito envolvidas a escândalos antiéticos. Então, vocês podem dar uma pesquisada aí e ver o que tem acontecido com esses personagens. A segunda pergunta é: falta ética no mundo das startups? Essas empresas que têm muita pressa em desenvolver produtos, em escalar muito rapidamente, em captarem dinheiro, em terem negócios inovadores, romperem paradigmas, o que elas fazem para conseguir todos esses objetivos? Então, também é de se pensar aí esse mundo das startups. E, por fim, eu quero perguntar para vocês se algoritmos também podem ser usados para fins antiéticos. Muito tem se questionado a respeito dos algoritmos de inteligência artificial que tomam decisões para as pessoas, para as empresas, não é? Então, existem algoritmos, por exemplo, que decidem o que deve ser ofertado no meu navegador para que eu consuma, ou algoritmos que decidem quais notícias eu devo ler, né, consumir. E então algoritmos de reconhecimento facial que podem dizer por onde eu estive, quais são os meus interesses, e algoritmos que filtram o que eu escrevo na internet também, a partir dali geram todo um perfil social, psicológico e de informações muito sensíveis a meu respeito. Quão ético eles são? Eles estão trazendo benefícios para a sociedade ou eles trazem muito mais problemas do que benefícios? Para a gente pensar a respeito. Então, responda uma das questões acima, ou a todas, se assim quiser, contextualize e apresente o problema antiético a ser abordado. Como referências, utilize artigos ou notícias mesmo da internet. Bom? A aula de hoje foi baseada no livro do professor Maziero, Ética em Computação, e no livro de Alexandre da Silveira, Ética Empresarial na Prática.